Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos um trecho do capítulo 18 de São Mateus. Semana que vem leremos outro trecho do capítulo 18, que é um capítulo muito importante. É o capítulo que contém o chamado Sermão Eclesiástico. O Sermão Eclesiástico, do capítulo 18 de São Mateus, é chamado assim porque nele São Mateus redige a segunda menção de Jesus à igreja. No Novo Testamento, o Senhor só faz duas menções à igreja. A primeira, em Mateus 16, quando diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aqui, como veremos. Porém, o discurso eclesiástico é aquele em que Jesus fala sobre a identidade da igreja, como deve ser a igreja. E aqui, como é uma coleção de ditos do Senhor acerca da igreja, ele não apresenta uma espécie de catequese sistemática, mas nós precisamos ler e interpretar aquilo que está escrito de uma maneira, digamos assim, um pouco mais profunda, para enxergar com mais clareza, com mais distinção, aquilo que o Senhor aqui nos apresenta. Então ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Primeira informação: existe pecado entre os irmãos da igreja. Embora São João diga que aquele que peca é do demônio e aquele que nasceu de Deus não peca, essa expressão de São João tem que ser bem interpretada. O que ele está querendo dizer é: aquele que nasceu de Deus não vive no pecado, ou seja, ele se limpa, ele se confessa. Se ele se sujar, a sua nova natureza faz com que ele queira se limpar. Ao contrário, o que não nasceu de Deus, às vezes até se limpa, mas a natureza dele é viver no pecado, é andar no pecado, é conviver com o pecado. Portanto, o que São João diz na sua primeira epístola não contrasta de maneira assim incompatível, incoerente com o evangelho de hoje, porém nós precisamos interpretar. Ora, por que é importante a gente saber que na igreja nós somos pecadores? Porque algumas pessoas, por demais focadas no outro, na horizontalidade dos relacionamentos humanos, às vezes se decepcionam. Dizem assim: poxa, mas na igreja uma pessoa brigou, na igreja uma pessoa, sei lá, não olhou na cara da outra, na igreja uma pessoa fez isso. A igreja não devia ser um lugar em que todo mundo é perfeito, em que todo mundo está na virtude. Ora, Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Ou seja, mais do que a gente ficar preso a uma utopia, a uma espécie de idealismo, a uma fantasia, vamos nos ater à realidade. O fato é que nós todos estamos na luta. Somos todos pecadores, inclusive este que vos fala. Somos pecadores. Erramos. Muitas vezes pisamos no calo dos outros,
Muitas vezes damos razões para que os outros não gostem de nós, ou às vezes nós nem damos razão, mas houve um choque de personalidade. Acontece. Mas o que Jesus diz? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Ou seja, a igreja não deveria ser uma espécie de clube em que as pessoas têm um relacionamento social, mas que ninguém se importa com ninguém. Não. Nós não somos um clube. Nós estamos aqui para nos ajudarmos a santificar. O nosso objetivo na igreja não é que nós estejamos aqui para nos sentirmos confortáveis uns com os outros, para nos massagearmos mutuamente o ouvido. Aliás, isso é o oposto do que é ser igreja. Muitas pessoas não entendem isso. Existem muitas comunidades que são um primor de relacionamento humano. Ou seja, existem grupos e as pessoas se dão bem, e elas fazem festa, e elas riem, e elas se sentem muito bem entre si, e todo mundo diz o que o outro quer ouvir, e aquilo vai muito bem, está tudo ótimo. Isso não é igreja. Isso é um clube. A igreja não é uma espécie de mercado de sacramentos, em que você vem, recebe o sacramento, vai embora para a sua vida individualista, egocêntrica. Igreja não é um lugar aonde você vem para ser objeto de atenção a fim de suprir as próprias carências. Não é. A igreja é um lugar em que nós estamos para nos santificar. Portanto, eu preciso ser visto, os meus erros precisam aparecer, eu preciso ser corrigido, eu tenho que aprender a aceitar a correção, porque isso é uma prova de humildade. As pessoas, em geral, têm muita defesa contra a correção, né? Então, elas dizem, diante de uma correção, não, você não me entendeu. Não é isso, não é assim, poxa vida, e vai se desculpando, e vai querendo ter uma saída honesta. A pessoa humilde recebe uma correção e diz assim, muito obrigado. Eu te agradeço muito por você ter me corrigido. Eu vou colocar em prática o que você está falando. Posso dar um abraço? Muito obrigado. É assim que uma pessoa correta recebe a correção, uma pessoa humilde recebe a correção. Agora, uma pessoa orgulhosa não se deixa corrigir. Ela sempre se mantém naquela posição, cria defesas e se torna totalmente impermeável para qualquer espécie de intervenção. Aí não adianta, porque a gente não se santifica desse jeito. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. E brasileiro tem muita dificuldade de fazer isso. A gente vê isso claramente, por exemplo, quando a pessoa vai terminar um relacionamento. Ela chega para outra pessoa e diz assim, olha, você é uma pessoa ótima, você é maravilhosa, você é extraordinária, a melhor pessoa que eu conheci, porém, eu não estou num bom momento, eu acho que você precisa de alguém melhor do que eu. Hipocrisia, falsidade. Porque quem faz assim não dá ao outro o direito de melhorar. Às vezes ele tem defeitos graves e precisa corrigir. Mas ninguém tem a caridade de chegar para ele e dizer, olha, isso está errado. Não é assim que se faz.
esse é o teu defeito, repara nesse detalhe. E aí o que acontece? Nós, querendo fugir do confronto, nos entregamos a uma espécie de hipocrisia em que nós vamos simplesmente apontando à distância os defeitos alheios. Ah, que fulano é doido, que fulano é assim, que fulano é desse jeito, daquele outro. Não, o Evangelho diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular a sós com ele. Porque você precisa dar o direito, não de ele se justificar, mas dele crescer, dele melhorar, dele introjetar aquilo que você está dizendo para a melhoria dele. Uma pessoa narcisista, que sempre se sente superior, perfeito, quer ter o seu ego inflado, todos têm que homenageá-lo, dizer que ele é o melhor, que o que ele faz é bom, está no caminho do enlouquecimento. Porque não existe ninguém perfeito. Todos nós temos defeito. Todos nós temos pecados, e muitos. E nós não podemos nos blindar contra a consciência de tudo isso. Não faz bem. Ser criticado muitas vezes é bom. Porque a gente tem a oportunidade de ver os aspectos nebulosos do nosso caráter. As dimensões sombrias da nossa personalidade e podemos melhorar. Ou seja, igreja não é lugar para a gente se esconder. Igreja é lugar para a gente se mostrar e aceitar correção. Com paz, com amor, com grande humildade, porque isso é bom, isso edifica. Porém, o meu comprometimento com o irmão tem que ser tão grande, tem que ser tão profundo, que Jesus diz assim: se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que Jesus está dizendo? Se o teu irmão não te ouvir, é porque ele não entendeu. E se ele não entendeu, é porque talvez você não seja capaz de explicar. Porque às vezes a gente não é capaz de explicar. Eu digo que a minha vocação é ser um explicador. Eu gosto de explicar as coisas. Mas reconheço que explicar é uma tarefa muito difícil. Você tem que ter domínio da língua, você tem que ter uma penetração psicológica, você tem que ter bastante empatia, você não pode estar influenciado por sentimentos negativos. Senão, ao invés de você explicar, o que você vai fazer é jogar na cara, é humilhar. Isso não é bom. A correção boa é a correção em que a pessoa se sente valorizada, em que ela se sente elevada, em que você demonstra a capacidade de ela melhorar. Essa é a correção boa. É a correção que a gente aprende a falar para o outro: querido, olha, deixa eu te dizer uma coisa, com todo carinho e tal, sabe esse detalhezinho aqui? Então, olha, você poderia melhorar nesse aspecto, tem já aqui, isso aqui não está muito correto, viu? Faz desse jeito, faz assim. Valeu? Conte comigo, estou aqui para te ajudar. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Uma correção feita nesse tom é uma correção que agrada, em que a pessoa se sente importada, ela se sente como alguém que realmente é objeto de carinho, de caridade. Agora, quando você chega para alguém e diz assim: o que você fez está errado, tudo que vem depois daí já não serve mais. Que não é mais correção, é um ato de humilhação. Não é um ato de caridade.
É um ato de crueldade. O nosso comprometimento deve ser tão grande com os irmãos na igreja que nós não podemos desistir deles. Nós precisamos, comprometidos, ir atrás, até que ele entenda, até que ele compreenda. Agora, Jesus continua, e ele diz, se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Ou seja, ele está falando das autoridades da igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Bom, se isso de um lado significa a possibilidade de excomungar pessoas da igreja, e ela existe. Por exemplo, se eu, sou sacerdote, começo a ensinar aqui heresias, eu deveria ser excomungado. Mas dentro de um processo, ou seja, deveriam me corrigir, se eu não me corrigir, deveriam me advertir, fazer uma advertência canônica. Se eu não obedeço a advertência canônica, aí me suspendem. Aí se eu não obedeço a suspensão, ou se eu não aceito, aí me excomungam. É a última medida. Hoje a igreja não tem feito mais isso com frequência. Existem casos esparsos. Talvez deveria fazer um pouco mais, porque tem muita gente ensinando coisa que não presta por aí. Porém, essa não é a única interpretação possível nesse texto, e eu não acho também que seja a mais original e a mais evangélica. Porque Jesus diz, se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que ele quer dizer com isso, na minha opinião? Ele está querendo dizer, se ele não ouvir a igreja, ele precisa ser evangelizado de novo. Do mesmo jeito que se faz com um pagão. Do mesmo jeito que se faz com um pecador público. Ele tem que receber o evangelho de novo. Ele tem que ser objeto de uma instrução nova. Porque ele não entendeu. E existe isso. Irmãos, existe isso. Quantas vezes eu vi pessoas que passaram dentro de uma igreja décadas e não aprenderam nada. Continuam cruéis, continuam vingativas, continuam possessivas com as coisas, não têm fé nos sacramentos, na Santa Missa, na Eucaristia, na oração, não têm fé em sobrenatural, é tudo só uma questão humana, só uma questão social. Existem pessoas que estão dentro de uma igreja e que precisam ser evangelizadas de novo. Se é que um dia foram evangelizadas. Porque precisam aprender que a salvação existe, que nós todos nascemos em pecado, que nós não somos salvos por nós mesmos, que nós somos salvos pelo que Jesus fez, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele nos deu o Espírito Santo. Precisam aprender a amar, segundo o Evangelho. Precisam aprender a perdoar, precisam aprender a ser humildes. Sem isso não há cristianismo. É lamentável, mas existem pessoas que são da igreja, mas não são de Jesus. São da igreja institucional, mas não são de Jesus pela conversão do coração. Essa é a primeira parte do evangelho de hoje, mas Jesus continua. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu expliquei há 2 domingos atrás, quando esse mesmo modo de falar, Jesus o disse a Pedro,
que ligar e desligar na concepção rabínica dos tempos de Jesus se referia ao ensino, a dar um ensino vinculante ou um ensino que não é vinculante. Uma interpretação que amarra, que vincula, que liga, ou uma interpretação que desamarra, desvincula, desliga. E isso, portanto, agora Jesus expande aos demais apóstolos, o que é evidente, porque não é apenas o Papa que tem magistério. Os bispos também têm magistério em comunhão com ele. Os bispos têm poder de ensinar e têm poder de dar, inclusive, ensinos vinculantes em matéria de fé e moral. Obviamente, não em contradição com a tradição da igreja, nem em contradição com o ensino da Santa Sé e de todos os papas, de todos os tempos, assim por diante, o catecismo da Igreja Católica, mas os bispos têm o munus, o ofício de mestres na igreja. Isso é muito importante, porque a igreja não é a casa da mãe Joana. Não é uma anarquia, em que a gente vem aqui, cada um fala o que quer, cada um diz o que quer, eu interpreto como eu quero, eu faço as coisas como eu gosto. Não, peraí. Existe um poder de ligar e desligar, e ele não está com todo mundo, ele está com a parte apostólica da igreja. A igreja é dividida basicamente em duas classes. A igreja docente, o clero, e a igreja discente, que é o povo. Houve muitas tentativas de anarquizar a igreja ao longo da história, de querer fazer com que todo mundo decida tudo. E, bom, isso daí é uma aberração. Porque nenhuma empresa dura esse tempo todo, nem que fosse uma empresa. Se você pegar assim, uma lojinha, em que o funcionário manda tanto quanto o patrão, vai à falência. Se você pegar uma escola em que os alunos mandam tanto quanto a diretora, acaba. Então não tem sentido Jesus criar a igreja como uma anarquia. Isso é loucura. O poder de ligar e desligar pertence à parte apostólica da igreja, aos bispos. E é muito importante isso, hein? Porque, vejam, eu sou padre, mas eu dependo do meu bispo, eu obedeço, curva a cabeça, tem reverência, tem respeito. Hoje parece que os católicos esqueceram isso, né? Viraram todos meio revolucionários, então todo mundo grita o tempo todo e não respeita e não tem reverência. E é leviano. Essa leviandade não faz parte do espírito da igreja. Obviamente que, se alguém faz algo que é incorreto, ou diz algo que é incorreto, eu não vou concordar. Mas existe um modo de ter reverência, respeito, de não ser leviano. Por exemplo, se o seu pai comete um erro grave, você não vai dar de dedo na cara dele como você faz com o seu filho pequeno. Por quê? Porque é seu pai. Um cristão, diante do pai, diante da mãe, tem a obrigação de ter reverência. Somos assim nós, diante das autoridades da igreja. E por fim, Jesus diz: de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Embora isso se refira também à oração coletiva, ou seja, quando a igreja se reúne para orar, há um respaldo divino especial sobre essa oração, e é exatamente por isso que
Um cristão jamais deveria dizer, não, eu rezo em casa, do meu jeito. Não, peraí, existe igreja, existe oração coletiva e, sobretudo, existem os sacramentos que são necessários de ser recebidos. Mas também tem um outro sentido que me parece mais original. Jesus está dizendo aos apóstolos, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, logo depois de falar sobre o magistério que eles vão exercer, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Isso acontece toda vez que a igreja se reúne em concílio. O que é um concílio? O concílio é a reunião de todos os bispos da igreja. Um sínodo, agora teremos o sínodo, em outubro, é a reunião de representantes de todos os bispos da igreja. Quando a igreja se reúne, há uma assistência divina especial. Quando a igreja se reúne para definir coisas, quando a igreja se reúne para tomar decisões, quando a igreja se reúne para dar declarações, há uma assistência divina especial. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. E esse sempre foi o modo de a igreja proceder. Desde Atos. Então surgiu na igreja um grupo que queria judaizar os pagãos. Dizer que eles precisavam obedecer à lei de Moisés para ser salvos. O que a igreja fez? Reuniu um concílio. Concílio de Jerusalém. Primeiro concílio da igreja. Ali se definiu. Depois, começaram a surgir dúvidas sobre a divindade de Cristo, porque alguns começaram a ensinar que Jesus Cristo era apenas um homem. O que a igreja fez? Reuniu um concílio, o concílio de Nicéia, pela primeira vez. Os protestantes dizem que quem convocou o concílio foi Constantino, né? Para dizer que Constantino fundou a Igreja Católica, o que é uma tolice sem tamanho. Quando Constantino, graças a instâncias da sua mãe, Santa Helena, permitiu que o concílio fosse reunido, esteve para assegurar que os bispos não seriam... Porque um concílio é perigoso, gente. Quando a igreja reúne todos os bispos, imagine assim, alguém pode jogar uma bomba e matar tudo. E aí o que acontece? A sucessão apostólica vai para onde? Vai para o saco. Então toda vez que tem um concílio ecumênico, precisa ter uma proteção estatal, até. Porque é um perigo muito, muito, muito grande. Imagine naqueles tempos, 325, meu Deus. Então, o que a igreja fez? Se reuniu em concílio, definiu a doutrina. Aí tem os que não concordam, ficam fora. Depois, Calcedônia, a mesma coisa. A igreja se reúne para definir a doutrina sobre Cristo em relação às duas naturezas. Diante da heresia de Nestório, concílio de Éfeso. Aí tem os que não concordam, existem os nestorianos até hoje, são hereges, estão por aí, pouquinhos, etc., mas existem. Ou seja, nós não podemos ser levianos. Quando a igreja se reúne, quando os bispos se reúnem, Deus lhes dá uma assistência especial para o bem de todos nós. Oremos, portanto, oremos pela igreja. Que nós tenhamos uma oração cheia de esperança, cheia de confiança, de abandono, de fé. Oremos
A igreja não é um empreendimento humano, não é uma obra terrena. Ela é divina. Foi fundada por Cristo, o Verbo encarnado, tem uma missão divina e por isso não podemos duvidar de que ela sempre será socorrida por Deus. No que nos toca, encaremos a igreja como a nossa casa, a nossa mãe, a nossa família e nos importemos uns com os outros, porque é aí que se mostra a autenticidade da nossa fé.